Bem-vindos a mais um episódio do Correio Cast. Hoje eu trouxe a linda médica, doutora Thaís Sabag Ferreira Braga, nome forte de Gospé, né, gente? Além de bonita, profissional, que tá, assim, arrasando aqui em Gospé. Vai falar de um tema que, assim, a gente, né, já até pensa assim, nossa, não é comigo, mas é envelhecimento. Ela é geriatra e vai contar um pouquinho para nós da profissão e dos desafios da profissão. Bem-vinda, Thaís. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço o convite. Muito feliz por estar aqui. Espero poder contribuir um pouquinho aí para esse podcast ser um sucesso. Não, mas com certeza. Thaís, assim, ó, geriatra, né? Muitas pessoas às vezes nem sabem o que é geriatria, geriatra. Fala um pouquinho da tua profissão. Então, o que é? Geriatria é uma especialidade médica voltada para atendimento em idosos, né? Certo. A gente que faz geriatria se especializa em idosos, população acima de 60 anos, que a definição de idoso no Brasil é isso. As outras áreas que não são médicas, que são voltadas para os idosos, são os gerontologistas. Ah, certo. Essa é a diferença. As nomenclaturas. As nomenclaturas que mudam, Uhum. né? Então, eu já estou aí um tempinho de formada, mas atendendo exclusivamente idosos desde 2010. Então, tá um tempo só atendo idoso. Claro, tem uma outra paciente que não está acima de 60 anos, né? Mas o meu público maior, e sou voltada para as pessoas acima de 60 anos. Então, idosos mesmo. E hoje, assim, o que é envelhecer? O que seria o envelhecer hoje? Envelhecer é um processo inevitável. Sim. Não tem para onde fugir, né? A gente até brinca assim, se você não envelheceu, você morreu. É a única coisa, né? Que impede de você não envelhecer é esse desvio aí na trajetória da vida. Mas envelhecer faz parte desse processo chamado vida. Né? Então, assim, o ideal é a gente abraçar esse processo com carinho, né? Com respeito, desde lá de trás. Se você começar a pensar, a gente começa efetivamente a envelhecer depois dos 27 anos. Então, dos 27 anos já começa um processo. Claro, né? Que não é assim, 27 eu tô velha, né? Porque velha, eu não gosto muito dessa palavra, porque velha é pejorativo, né? Sim. Quando a gente chama alguém de velho, fala com tom ruim, sim, né? Então, assim, mas coisa inútil ali. Com uma coisa de ofensa, né? Como se envelhecer fosse uma ofensa, né? Mas não é. É um processo longo que a gente tem que fazer uns cuidados, né? Pra gente chegar nas pessoas, né? Como no idoso com 60 anos, bem, ter uma qualidade de vida melhor. Claro, sempre é tempo, na minha opinião, de melhorar. Sempre é tempo de ter um cuidado, de você ter uma qualidade de vida. Mas quanto antes você começar, melhor é esse processo. E assim, o que envelhece primeiro, o corpo ou a mente? Ixi, essa pergunta é complexa. Imagino, né? Porque, na verdade, a mente está muito ligada com o tipo de vida da pessoa. Né? Isso, claro, um cérebro vai diminuir, um cérebro também vai envelhecer, né? Como desde da unha do pé até o fio de cabelo, isso vai ter uma mudança com o processo, só que a forma com que você também encara esse processo, envelhece não a mente, envelhece a alma, né? Envelhece a vida, né? E as coisas vão se tornando cada vez mais difíceis, mas começa a envelhecer primeiro o corpo, depois o cérebro. O correto né? É essa evolução. Tem algumas doenças mais, né, que começam a aparecer nas pessoas mais velhas, que podem acometer umas pessoas mais jovens, mas não é o comum, é mais difícil. E o envelhecimento é diferente para homem e para mulher? É diferente. Mulher na menopausa. Né? A menopausa é um grande marco para a mulher, porque a menopausa, ela altera todos os hormônios, né? A pessoa fala, eu era assim até na menopausa, depois eu fiquei assim, né? Fica um marco na vida da mulher. Fica um marco, né? Claro que algumas mulheres passam tranquilamente pelo processo, né, de menopausa, sem grandes efeitos do climatério, né, de insônia, irritabilidade. Tem pessoas que não sentem nada. Tem outras que são intensos os sintomas e se permanecem por muitos anos. Né? Hoje em dia tem alguns tratamentos, né, as reposições hormonais que são voltadas para essa parte, com as suas indicações. Mas a mulher com a menopausa, ela
perde um pouquinho da proteção que ela tinha hormonal em relação aos homens. Então, mulher com menopausa envelhece mais. Mas o homem também tem a andropausa, né? Mas a mulher, por exemplo, o estrógeno protege o risco de osteoporose, né? Tá. Esse hormônio, ele mantém a gente com menos riscos. Quando começa na menopausa que esses hormônios diminuem, aí a nossa chance maior de perda óssea, né? Já começa esse processo maior. Nossa segurança é mais... Já vai. Antes, diminui. E como, assim, envelhecer bem? Tem como envelhecer bem? Tem como envelhecer bem. Esse como eu falei, é um processo que a gente tem que começar. Como que envelhece bem? Cuidando agora, né? Sem cuidar da sua alimentação. A partir de que idade, mais ou menos? Você falou que começa a envelhecer a partir de sempre. Que deveria ser, sempre. Porque tem gente que fala assim, quando eu estiver mais velha, aí eu faço academia. Então, mas aí o mais velho, às vezes acontece alguma coisa, a gente não sabe o quanto vai acontecer, né? Porque tem muito fator genético, tem muito fator ambiental, né? Sim. Que, por exemplo, para algumas famílias, a questão óssea, problemas articulares é mais intenso. Hereditário ali, né? O fator hereditário, o tipo de trabalho, tudo isso vai acelerar esse processo. Então, assim, é um cuidado, né? A gente tem que ter sempre um cuidado com a alimentação. Atividade física é essencial, né? Para qualquer idade. Quanto antes você começar, melhor. Né? Até para criar hábito, rotina. Sim. Né? Porque é difícil, né? Às vezes pessoas com 70 anos começarem o exercício físico. Não que elas não comecem, elas começam, melhoram. Mas se você começar antes, melhor. Né? Uma dieta mais regrada, porque aí você consegue... muitas vezes evitar ou dar um tempo maior para doenças, por exemplo, como diabetes, desenvolver doenças como pressão alta, né? A pessoa que come doce loucamente a vida inteira tem maior chance. Então, a alimentação também influencia demais. Tipo de vida, né? Tabagismo, né? Cigarro de todos os tipos. Hoje em dia tem esses eletrônicos. Tudo isso piora. Atividade física, qualidade de vida em relação ao estresse, né? As pessoas, né? A parte emocional é muito importante, né? No estresse de forma geral. Quadros psicológicos mesmo, depressão, ansiedade, tudo isso que vai pesar. Alteração de sono, pessoas que dormem mal, tem um impacto maior na qualidade de vida. Isso aí são coisas que vão somando. Hoje, eu não tenho problema, eu durmo mal, mas eu não consigo, eu levanto de manhã e consigo fazer minhas coisas. Talvez com o passar do tempo, comece a gerar outras complicações que você vai fazer falta agora. Vai fazer falta. Tá. E quais os mitos sobre o envelhecimento que você acredita que precisa ser desmitificado, assim? Tem mitos? Velho não pode isso, pessoa de idade não pode aquilo, né? Tem... Porque hoje, assim, também que eu penso, né? Antigamente, 60 anos era uma pessoa velha, né? Vamos dizer, sim, idoso. Hoje, 60 anos, a pessoa tá ativa. Tá ativa, tudo, né? Às vezes tá aposentando ali com 60 anos, mas quer trabalhar ainda, né? Às vezes não pode trabalhar, aí vem a parte do emocional, né? Que a gente falou, que pode dar uma depressão, sim, alguma coisa assim, né? Então, como que lidar com isso, assim? Eu fiz 60 anos, aposentei, meu Deus, e agora? Tô envelhecendo, vou preparar para morrer? Não é assim, né? Não, de jeito nenhum. Não, preparar para morrer. Né? Porque agora é o ciclo da vida, né? Nasceu, cresceu e vai morrer. Mas a gente está vendo o pessoal vivendo intensamente. Isso é uma coisa importante, né, para se quebrar. Né? Não é porque chegou, né, 60 anos, agora eu sou uma pessoa idosa, definição de pessoa idosa, né? Acima de 60 anos. Não é que você fez 60 anos que as coisas vão ficar ruins, né? As coisas, né, aposentei, parei de trabalhar, mas você tem... Continuar, né? Tem coisas para você fazer, não é porque parou de trabalhar também que acabou a vida, né? E esse mito que você, né, acabou falando é isso aí, aposentei, vou morrer, né? Envelheci, agora eu vou morrer. Claro que com envelhecimento, quanto mais idade a gente tem, mais próximo do fim da vida a gente tem, né? Essa é a lei, né? Não necessariamente às vezes acontece nessa sequência familiar, mas com o passar dos anos, com o envelhecimento, mais chance a gente tem de ter doenças e chegar mais perto da morte, né? Mas não quer dizer que a gente não tem que ter uma qualidade de vida para chegar, né? Que eu acredito que a gente tem que ter uma qualidade
em tudo. Qualidade para viver, qualidade para morrer. Sim, né? Porque importante, também né, dá pra gente tentar algumas coisas até para ser esse processo de finalização desse processo de vida ser uma forma melhor, ser uma forma tranquila. Né? Então, assim, tem que quebrar esse mito. Idoso não é assim, tô velho mesmo, então não vou comer. Durar daqui 10 anos. Ninguém tem essas assim, durações, isso aí não tem. Né? Não tem. Vou durar, ninguém sabe quanto vai durar. Né? Tem pessoas que têm doenças graves, né, que comprometem a vida e que duram muitos anos, muito mais do que achavam que ia durar. Isso, tem pessoas que estão super bem de saúde, né, fazem exame, tá tudo bem, de repente dá uma caminhada, tem um infarto e falece. Né? Eu acho que a gente tem que encarar o envelhecimento de uma forma mais leve, né? Entender que algumas limitações vão existir. Aceitar as limitações também, né? E eu acho que o grande foco é a gente não olhar, não enfatizar só o que tem de limitação. Né? As pessoas têm um grande erro em relação a isso, né? Por exemplo, mas quando eu tinha 30 anos, eu corria, né? Eu gostava de correr. Agora, com 70, eu tenho problema no joelho, eu não consigo mais correr. Mas pode fazer. Mas aí fica focado só, eu não posso mais correr. Tá. E aí, mas assim, pode andar, pode nadar, pode conversar, pode sair para jantar com os amigos, familiares, pode ter outras vidas, né? Pode não ter aquela atividade que você gostaria, mas não quer dizer também que aí a vida acabou. Que porque até jogador novo e outra. Tem problema de saúde, né? É focar o que tem de bom, não só o que ficou de ruim. Verdade. E assim, na medicina hoje, para qualidade de vida, o que tem de bom pro idoso, assim, voltado ao idoso, coisa. Né? Muita coisa mentirosa. Muitos milagres, né? Que, para rejuvenescer, para isso, para aquilo. Tem algumas coisas que realmente eu não acredito, né? Então, assim, os pacientes que passam comigo sabem disso, que eu sou bem sincera em relação a isso. Né? Não sou contra quem faz, quem acredita nada disso. Seria o quê? Mais na parte sexual, na parte de... Não, mas tem algumas pessoas que buscam loucamente... rejuvenescimento. Plástica? Nascer de novo. A plástica não, mas, por exemplo, a plástica, a pessoa tá infeliz com o seu rosto, com as suas rugas, não tá aceitando isso. Tem condições clínicas, né? E tem condições financeiras de fazer uma cirurgia plástica, excelente, que faça. Autoestima, né? A autoestima vai lá em cima. Eu queria pôr um botox. Ótimo, ponha seu botox, né? Eu queria fazer alongamento de unha, de cílio. Faça o que você ficar feliz, né? Mas entender que isso é um processo, né, superficial. Você vai melhorar a sua pele, vai melhorar as coisas, mas você não vai voltar a ter 40 anos. Né? Você com 70 anos não vai voltar. Reposição de vitaminas, reposição dos hormônios, né, que estão faltando são extremamente essenciais, mas não adianta querer pílula milagrosa. Né? Tem muita gente que vai lá no consultório e fala assim, mas eu não consigo mais, né, algumas coisas. Algumas coisas você não vai conseguir mais. Mas melhorou muito, a medicina avançou muito, né? Hoje em dia a gente tem exames que conseguem a gente fazer uns diagnósticos antes, né? Prevenção de câncer, a primeira é a coisa, né? Mais que eu acho moderno, que em relação à medicina a gente consegue prevenir muitos cânceres, muitos tumores que são curáveis hoje em dia, que antes pessoas faleciam sem nenhum suporte. Por exemplo, a cirurgia plástica mesmo, essencial. Né? Não tô enxergando direito. Oftalmologista, colocar um óculos, né? Eu tô ouvindo mal. Milhares de aparelhos, grandes, pequenos, todos os tipos, que a pessoa começa a ter uma interação melhor com a vida. Isso. Né? Atividade física, sempre importante fazer alguma. Né? Claro, tomar os seus remédios de uso contínuo. Né? Tem muitas medicações que saíram hoje que funcionam para algumas pessoas, outras não, né? Que eu acho que o envelhecimento, as pessoas acharam que é um boom, assim, né? Todo mundo, vamos fazer um pacote que todo mundo envelhece igual. Não, ninguém envelhece igual, né? A vida de cada um é diferente. Por mais que, né, vamos pegar 2 pessoas de pequenininho que fizeram... tiveram o mesmo estilo de vida, mas a genética é outra, né? A reação delas em relação às doenças serão diferentes. Então, eu acho que isso é uma coisa a ser individualizada. Tem que ser uma coisa muito conversada. Tem que ter um acompanhamento seriado. Não é você passar com o médico hoje, fazer uns exames e nem voltar com resultado.
né? Ou voltar e não fazer, né, o tratamento proposto também não adianta, né? E isso acontece bastante. E as pessoas, assim, têm uma certa dificuldade de aceitar, eu tô idoso, eu sou idoso. Tem. Hoje eu tava pensando nisso, eu falei, gente, a pessoa quando tiver 60 anos, vão chamar eu de idosa, eu falei, nossa, não quero, não. Né? Porque tem umas pessoas falando, não, eu não vou na fila do idoso. Eu não sou idoso, eu não vou. Mas isso é aquela sensação que a gente tem que a vida tá, né? Os 60 anos hoje tá muito bom, então a cabeça não acompanhou, mas né? é que, igual você falou, que antigamente, né, pessoas de 60 anos a gente já imaginava, tanto que as figuras, né, de idoso são todos curvadinhos, cabelinho branco de bengalinha. Hoje eu tenho pacientes de 95 anos que você não diz que tem 95 anos. De jeito algum. Né? Estão ativos, fazendo exercício e participando. Então, essa ideia, né? Que tem que quebrar. E também depende muito de cada um. Tem pacientes bem idosos que encaram esse processo de envelhecimento naturalmente. Tá? E tem pessoas jovens que elas querem eternamente comparar o hoje com o que elas tinham antes. E elas sempre vão perder, a gente sempre vai perder. Não tem como, né? Não precisa ser idoso, né? Se você comparar você com 40, você não é a mesma como se você tinha 15. Sim, né? Lógico. Por melhor que você esteja. Claro, tem suas qualidades, eu acho. Que envelhecimento traz muita coisa, né? Que é para trazer mesmo, né? Eu acho que o viver tem que trazer essa sabedoria, tem que trazer histórias, tem que trazer aprendizados, que você não vai ter quando você tinha 15 anos, até pelo tempo de vida. Mas né? a experiência que vai diferenciar uma pessoa da outra. Mas conforme você olha para o seu processo de envelhecimento, melhor qualidade de vida você vai ter. Assumir e correr atrás. Encarar de frente o processo. Não tem pra onde fugir. Não tem como, né? Não. E assim, quando que uma pessoa ou alguém da família deve indicar o tratamento do público geriatra? Tem muitos médicos que começam falam, geralmente assim, clínica geral, blá, blá. Mas falam, não, esse problema aqui é com geriatra. Então, tem muitos médicos que atendem acima dos 40 anos, né? Eu até atendo algumas pessoas acima dos 40 anos, 50 anos, mas não é o meu público principal, certo. Por escolha, tá? Por gostar mais mesmo, tá? Então, assim, eu prefiro atender os pacientes acima de 60 anos. Mas, para procurar um geriatra, né, um médico que é especialista em idoso, você pode, assim, acima dos 50 anos, procurar, né, um especialista. Senão você segue com clínico até essa faixa, né, até os 50 anos, e depois você passa para o seu geriatra, seu médico, para acompanhar você Muda até o o que, final. assim, no tratamento? Muda o foco. Tá. Muda o foco do olhar, né? O clínico vai te ver hoje, nesse momento, né? A gente fez geriatria, a gente olha o hoje já pensando assim, né? No que vai vir pela frente nesse processo, né? Tá um pouquinho esquecido, às vezes passa desapercebido por outras pessoas. Eu vou olhar e falo, nossa, tá se queixando de esquecimento agora, vamos acompanhar isso aqui, daqui para frente tem história familiar, não tem? O que a gente pode focar nisso daí? Mas é opção, né? Não tô indo contra os mais jovens, mas e assim, as famílias hoje têm uma certa dificuldade para conviver com o idoso, né? Em casa, principalmente, né? De todo mundo tem um idoso em casa, não adianta, né? O pai, a mãe, às vezes o avô, enfim. Como que é esse relacionamento? Como que a família deve tratar esse idoso dentro de casa? Mesmo que seja o idoso ativo ou o idoso ali, né? Meio paradinho. Dá uns conflitos, né, de geração, assim? Muitas, né? Isso aí também atrapalha pro idoso. Se sente, às vezes, que tá incomodando em casa, né? Ou, às vezes, a família vai lá e tira o idoso da casa para levar para morar junto. E ali já começam os conflitos, né? Aí acaba atingindo a saúde deles também. Mas você tocou num ponto muito importante, né? Pegar o idoso da casa dele e levar para minha casa, né? Que momento... Ele tem autonomia, ele tem independência, né? Que eu digo, não autonomia só física, né? Tem independência, por exemplo, independência de questão de ele vai ao banheiro sozinho, ele consegue comer sozinho, preparar suas alimentações, pegar o telefone, pagar suas contas. Ele é independente. Tá. Né? Sim ou não, né? Tem muitos pacientes que têm autonomia, conseguem tomar decisões, mesmo sendo idosos, têm autonomia de escolha, capacidade de escolha, mas não tem independência, por exemplo. Tem uma cabeça, traduzindo, cabeça boa e corpo ruim.
né? Quebrou as pernas, tá numa cadeira de roda, não tem como ficar sozinho na casa dele, mas sim consegue adaptar. E eu acho que esse processo de mudança, de vem morar com o filho, os filhos vão morar com eles, tem que ser uma coisa conversada, combinada. Situações algumas que não tem combinação, né? Por exemplo, paciente que tem um quadro demencial instalado, que já não está conseguindo mais ficar sozinho, né? Ou esse ficar sozinho tem muito risco para ele, né? Pessoa que realmente está esquecida. Às vezes, no quadro inicial, a pessoa não tem essa percepção. Ou ela acha que é muito leve. Tá normal. Né? Tá normal. Não é normal. Geralmente, eu começo a introduzir uma possibilidade de um cuidador, de ter alguém na casa para a pessoa não ficar sozinha, ou de morar com um filho ou morar com outro. Isso tem que ser um processo. Que até a pessoa aceitar, isso é difícil. Então, isso que eu imagino. Né? Tem a diferença de que muita gente fala assim, agora você tem 60 anos, você é um idoso, você vai morar aqui. Né? Não é. Então, assim, tem que ser uma coisa conversada, tem que ser uma coisa respeitada. E nesses pontos que a pessoa não tem mais, né, digamos, essa capacidade de escolha, aí tem que ser uma intervenção mais efetiva, né? Vem morar, não tem decisão, né? Porque aí o risco dela ficar sozinha, o risco de acontecer alguma coisa maior, pesa no benefício de ficar chateado de mudar de casa, né? Tem que pesar sobre isso. Mas eu vejo muito hoje as pessoas querem que o idoso responda só o que elas querem. Tá. É aí que começa o conflito. Você quer levar a sua mãe para morar na sua casa. Sua mãe quebrou a perna, por exemplo, tadinha, tomando contexto, mas você vai levar para cuidar dela. Chega lá, você quer que ela coma só o que você acha que é o ideal para ela, você quer que ela assista os programas que você acha que ela tem que assistir, né? Você quer que ela faça o que você, claro, na grande maioria das vezes, a intenção é boa, né? É propor melhor, né? Não, meu pai não pode comer muito doce, eu vou fazer né? Tem que comer só alface, só verdura, legumes, só as carnes, não pode comer essas bobeiras. E esquece que ele é uma pessoa, né? Uma pessoa que envelheceu, que tem suas vontades, que tem sua história de vida, né? É difícil a gente impor as coisas para criança. Né? Não tem... Eu sempre falo isso, né? É difícil a gente fazer com uma criança faça só o que a gente quer. Ela tem opinião, ela tem vontade. E a gente tem que respeitar. Claro que a criança a gente tem que guiar o caminho. Ser direcionar. Né? Agora, o idoso, quando ele tem essa autonomia preservada, essa independência preservada, ele tem que ser respeitado. Tem que ser orientado, né? Que precisa almoçar, né? Que não pode comer só lanche. É como se fosse uma criança, né? Com experiência de vida. Com experiência. Mas que você tem que ajudar a aceitar tudo isso. Por isso que eu falo, né? A gente tem que conversar. Tem que ser um acordo. Ele tá comendo, não tá ficando fica sozinho na casa dele, ele não almoça, então eu vou obrigar ele a morar comigo. Não. Tenta propor uma outra opção, por exemplo. Vou levar marmita, eu vou levar um almoço, eu vou contratar alguém para ficar na casa com ele, né? Ou eu vou buscá-lo para almoçar e voltar, né? Para garantir. Para garantir. A gente tem muita gente, aqui em Guaxupé também, né? Que limitou algumas coisas. Eu não quero mais que meu pai saia. É perigoso, a gente concorda, mesmo sendo no Guaxupé, tem seus riscos, mas tem que criar algumas... eu quero que ele faça alguma coisa, mas você quer que ele faça alguma coisa que você queira. Não que ele queira, não que ele possa, né? Claro, a gente está falando de pessoa, de um idoso rígido, né? De um idoso capaz, um idoso independente. Né, que as pessoas que não têm mais essa capacidade ou estão impossibilitados, mesmo que momentaneamente, a gente tem que, né, guiar os caminhos. Mas não dá para você impor, né? E a queixa maior, ele é teimoso. Né? Isso. Aí eu pergunto, todo mundo é? Né? Só que aí o outro se torna mais teimoso. Por que ele é teimoso? Porque ele não obedece só o que eu quero. Né? Você tá sentando, você tá discutindo para saber o que ele quer. Ele vem aqui, mas ele é muito teimoso. Eu falo para ele que não pode sair à noite ali na varanda, porque tá ventando, tá frio. Mas ele tá com frio. Ele tá na chuva, ele tá andando, né, descalço no molhado, que ele corre risco. Não tá, né? Não pode tomar gelado, porque ele vai ficar doente. Mas ele fica doente sempre toma gelado, né? Nossa, essas obrigações que a gente, assim... É inevitável a gente querer impor pro outro, né? É fácil, não é? É difícil em casa a gente
podar tudo isso, falar, faz o que você quiser. Não é isso. Não é respeitar o outro a fazer só o que ele quer. Um consenso, né? A gente tem que chegar num consenso, né? Vai dar comida, mas ele vai comer alguma coisa que ele goste, né? Não é porque eu li na internet, né? Porque hoje a gente tá tendo muito problema sobre isso, sabe? Eu li na internet que vitamina B12 tem que estar 5 mil, tem que ouvir que vitamina D tem que estar bombando, tem que tomar creatina, tem que fazer suplemento, tem que fazer... Nossa. Não, qual é a vida? Né? Qual a estrutura desse, como estão esses exames? Como que ele era antes? O que ele fazia antes? Né? Sempre foi um idoso que nunca gostou de fazer muita coisa. Tá. Então vai fazer agora, né? Ela nunca fez esporte, chega agora, não, tem que pôr pra fazer caminhada. Não, nunca tá andou, né? Então eu acho que tem que respeitar isso aí. É difícil, é trabalhoso, Com a modernidade ficou, por um lado, mais difícil, né? Porque tem muita coisa acontecendo, mas tem muito idoso também que se adaptou a essa modernidade, né? Isso. Tem muitos idosos que mexem no celular. Eu tô falando dos mais idosos, né? Porque os idosos mais novos, né? Tô falando dos super idosos, que é acima de 95 anos, né? Nossa. Os super idosos, acima de 80 anos. Eles são... É mais difícil essa tecnologia, mas muitos usam celular, muitos têm joguinhos no celular que podem ajudar, tem programas na televisão que ajudam. Hoje em dia tem vários aplicativos que você põe mesmo voltado para idoso no próprio celular, que não são difíceis, né? Mas isso é um processo de ensinar. Tem que ter a paciência de ensinar, tem que ter a paciência que não vai obedecer só o que você quer, né? Então, eu acho que a família tem que olhar o seu idoso conforme suas limitações e conforme as suas não limitações, né? Não é porque ele ficou um idoso que ele passou a ser completamente dependente e obediente. Não, é verdade, porque às vezes os conflitos dentro de casa começam assim com a família. Né? Igual você falou, tá teimoso, não quer fazer isso, quer tomar banho. Nossa, né? Calma, espera. Né? Já que é pra eu cuidar, então vou cuidar. Vou dar comida, vou dar banho, vou tratar... Não, mas calma, aí, assim, a questão do banho. Tem que tomar banho na hora que eu quero. Isso. Né? Então. Ele tem a rotina a vida inteira, acordou, tomou banho. Não, agora eu não quero que ele tome banho de manhã, eu quero que ele tome banho à tarde. Aí fica o idoso triste, coitado. Aí não faz. Né? Não vai. Um pouquinho dos acidentes domésticos com idosos. O que mais cometa, assim? Queda, né? Só queda. Não, só queda não, né? É muita coisa, né? Muita coisa. Machuca muito, né? Até a gente nessa idade, né? Queda, assim, é a coisa mais grave que existe. Né? A gente sempre tá achando que pode subir no banquinho, né? Na escada. Os banquinhos, né? O banquinho é a pior coisa. Tapete. Tapete... Né? Aquela pontinha que fica em pé, o pé do idoso não levanta tão bem para fazer o esforço, é aquela pontinha que vai rolar, né? Então, cuidado com tapetes, pisos muito lisos, chinelo, né? Idoso tem que evitar chinelo, sapatinho sempre fechado, né? Hoje em dia tem até uns gostosinhos, mais bonitinhos até, que mais fechado, antiderrapante, né? Porque o chinelo, às vezes, o idoso anda, o pé vai para frente, a sola para, verdade. O pé vai e ele vai junto. E não tem mais o reflexo para se proteger. Criança, família que tem criança em casa, brinquedos espalhados, coisas pelo meio do caminho. Luminosidade, lugar muito escuro, né? Com envelhecimento, a déficit visual. Isso né? Claro, uns mais, uns menos, mas isso vai acontecer. Então, lugares mais claros, com, né, corredor, deixa tudo apagado à noite, o idoso tem que levantar para ir no banheiro. Vai cair, vai tropeçar, né? Vai errar o banheiro. Isso acontece em algumas situações. Escadaria, corrimão, né? Esse tipo hoje já tem tudo esse alcance, tem tudo isso, né? Para poder fazer uma casa hoje tem bem acessível. E tá acessível, não é mais o fim da vida assim, mas o maior cuidado é queda. Né? Não deixar muito sozinho, controlar a medicação, entendeu? Intoxicação por medicamento. Acho que tomou, não tomou. Acho que tomou, não sabe, não toma mais, ou não toma, né? Alguns pacientes que têm quadros demenciais, a família deixa lá do lado, vai tomar,
né? Às vezes os animais tomam. Nossa, meu Deus. Porque às vezes dá pro bichinho. Não por mal, mas se livra, põe no canto da boca, a pessoa abre a boca, não vê o remédio, depois tá aqui no canto, tira, vai descobrir. Mas que danado. Embaixo de travesseiro, embaixo de cama, tem bastante. Isso é bem comum, é muito comum, Gente, bem comum. Que danadinhos. Bem, não Meu são Deus do inteligentes, céu. né? Espertos, né? Espertos, E, então, esse tipo de coisa tem que tomar bastante cuidado, né? Não deixar o paciente muito tempo sozinho, né? Deixar, né, pros mais... O que eles queixam mais, assim, da solidão também? Uma das queixas deles? Da solidão também, mas essa questão de impor. Eles queixam muito. Ela quer que eu faça isso, eles só querem que eu faça isso, né? Ele quer que eu tenha que mudar. Ele tem que me mudar, eu não quero me mudar, eu não, né? E são pacientes, na maioria das vezes, que não têm essa necessidade de mudar, né? Que reclamam que os filhos não visitam, né? Que tem, sei lá, cinco filhos, um só que cuida, que vai ver, que tem essa presença, né? Só que tem outros também que só agradecem, né? Tem festa de família em casa, família tem grande, tudo que sempre reveza. Isso depende muito da família. Mas que se queixam de os amigos se faleceram, né? Então, como é que é a mais. morte assim para eles, né? Estão chegando numa certa idade, vai morrendo um amigo, aí morre outro, e às vezes um companheiro. Nossa, como que eles, né? Vai internado, será que eu volto? Como é que eles tratam? Como é que tratar? Como você trata esse medo neles? Para você situação... deve ser pesado também. Não sei. Eu me ponho assim, né? Eu não sei. Porque a gente acha que assim, né, até aceita, né? O ciclo da vida. A gente fala assim, né? Eu sei que meu pai um dia vai morrer e tal. Mas o dia, né, que meu pai morreu, eu falei, gente, eu não estava preparada. A gente sabe que eles vão morrer, né? Vai morrer velho, doente, alguma coisa. Mas aí quando a gente perde, a gente fala assim, nossa, mas não era assim. Eu não acho que existe preparo para morrer. Tem como, né? Não é preparo. Esperando, né? A gente sabe que vai acontecer. Você sabe que isso vai acontecer. Né? Isso. Eu acho que para facilitar esse processo, por exemplo, o paciente está doente, né? Situações graves. Você olhar para ele como assim, ele está em sofrimento. Né? Claro, situações que são irreversíveis. Sim. Né? Porque o paciente tem, né? Tem pacientes de senhoras que estão na UTI, mas ela tem, né? Tem chances de melhora. Esse processo. Tem que entender que são graves, que as coisas ficam mais difíceis, né? Nas pessoas mais idosas, até por reserva de vida mesmo, reserva física, né? Mas saber que, olha, meu pai, por exemplo, está muito doente, está numa cama, está nesse processo de término. Isso. Né? É fácil? Não é. Vai ser tranquilo quando ele falecer? Não vai ser. Vai ser sofrido? Vai ter saudade, vai ser uma coisa horrível, né? Para não falar outra palavra. Mas você encarar como, até quando ele vai ficar nessa cama? Né? Como que ele tá? Ele fala, ele tem uma vida, né? Ele tá sentindo muita dor. Ele come por boca, ele come só por sonda, ele sabe quem ele é, ele conhece as pessoas, né? Porque a gente é muito egoísta, né? A gente quer que os nossos durem para sempre, sementes e tudo mais. Né? Quer que fique ali. Né? Às vezes até a gente quer a qualquer preço. Mas quando você olha o outro, né? Principalmente quando a gente ama, né? Acho que o maior amor um pouco sobre isso. Né? Amar é deixar o outro ir. Isso. Em todos os sentidos, né? Exatamente. Principalmente, né? Nesse momento de morte. Né? Que dizer que para aquele que a gente ama, que ele pode, né? Obrigada, pode ir, tchau. Né? Pode ir, que eu vou ficar bem. É prova de amor, né? É pesado, não é tranquilo. Eu já de jeito nenhum. Isso. Eu também passei. E assim, eu lido com isso há 20 anos, então, né? Nossa. E é difícil, né? E todo paciente meu que falece, por mais que eu saiba que isso é um processo, eu já conversei com a família, que tá todo mundo ciente. Você prepara a família, isso tudo. A gente conversa bastante, eu sempre sou muito sincera, né? Eu sempre tenho esperança. Sim. Sem maluquice, né? Porque tem umas pessoas que ficam
né? Milagres acontecem, mas são raros, né? Então, porque pessoas, assim, tem que ter sua fé, não importa qual a religião, eu acho que fé é muito importante, principalmente com o envelhecimento, alguém que tem uma fé, né? Em qualquer uma que seja a religião, muda, tem uma facilidade maior de lidar com esse processo, né? De envelhecimento. Né? Que se apega por algo maior, isso fortalece, né? Conforta um pouco o coração. Claro, a família que cuidou, né? O familiar que fez a sua parte, né? Que esteve presente, que deu carinho, que deu amor, que fez as partes dos cuidados, de certa forma isso foi mais leve, né? Porque sente, não, enquanto ele esteve aqui eu fiz tudo o que precisava, né? O que estava ao meu alcance eu fiz isso. Então acabou a missão, acabou. Pronto. Mas é sempre um processo difícil, né? E é sempre mais alguém, né? Porque, assim, eu perco um paciente, mas ele era pai de alguém, ele era avô de alguém, né? Às vezes era filho de alguém, né? Porque tem pacientes que eu tenho o pai e o filho que passam comigo. Né? Tem pacientes de 60 que os pais têm 80. Gente. Né? E hoje em dia é mais difícil, né? Vai ser mais difícil, porque nós tivemos filhos mais velhos, né? Mas antes tinham filhos muito jovens. Isso, né? Verdade. Então, isso é uma coisa difícil de lidar. Mas saber que isso vai acontecer é natural. É sofrido? É. Mas também não ficar esperando. Sabe? Eu vou esperar. Tô velha, eu vou morrer. Né? Aconteceu essa semana até com uma senhora muito querida. Ela nem é muito senhorinha. Ela é uma senhora só. E a filha falou, você falou que você estava esperando morrer, mas agora você não queria, né? Que ela ficou alguns dias internada. Você não queria morrer. Na hora que internou, ela agora eu preciso viver mais um pouco, né? Então, o que é isso? Uma forma de olhar também, né? De se cuidar, porque a gente não sabe quando vai acontecer. Isso, e aí a gente olhar de forma mais tranquila, fazer a nossa parte, fica mais leve. Mais leve. Essa palavra, esse processo de fim, né? Que a gente vai envelhecer, né? Igual eu falei no começo, assim, isso é um processo que a gente tem que abraçar, não tem pra onde a gente ir, a não ser quando a gente morra, né? Porque esse processo só acaba quando a gente morre, efetivamente. Acabou, né? Então, quanto mais a gente olhar para ele com carinho, olhar com cuidado pro nosso corpo, cuidado com a nossa saúde física, mental e emocional, né? Olhar para os nossos amigos, para nossa família, né? Para aquelas pessoas, né? Que a gente gosta, né? Olhar para a gente com respeito, né? Entender nossas limitações, o que eu posso fazer para melhorar e fazer para melhorar, né? Porque também espera milagre, né? Precisa melhorar, precisa ir na academia, mas nunca foi. Né? Precisa emagrecer, mas também não emagrece, né? Tem que tomar remédio, mas não toma, né? Aí as coisas vão ficando mais difíceis. Então, assim, abraçar o processo com carinho e agir nesse processo, fazer a sua parte nesse processo, se torna mais fácil. Nossa, que ótimo. E aí a gente... Olha, que entrevista maravilhosa, adorei. É um tema, assim, que eu sempre quis conversar. A gente, igual eu falei, nem todo mundo tem um idoso em casa, a gente vai se tornar um idoso, mas, assim, às vezes conversar sobre isso fica difícil, né? De falar. E, assim, compreendi muita coisa. E eu espero que nossos seguidores aí, quem está acompanhando a gente... leve essas lições, esse aprendizado que foi passado aqui pela Thaís, porque foi maravilhoso. Adorei, viu? E precisando de mais algum recado pro pessoal, vem aqui. Muitíssimo obrigada pela sua participação. Imagina, eu que agradeço muito o convite. Se alguém precisar, né, de orientações, sou à disposição, né? A gente tem lá no Instagram, sempre ela falou assim... Qual que é teu Instagram? Doutora Thaís Sabag. Isso. Esse é o Instagram, né? É o nome mesmo. Mas tá lá assim, eu estou aqui. E o consultório seu aqui em Guspé? Meu consultório é na rua Capitão Erasmo de Barros, 140. Próximo, descendo o pronto-socorro ali, perto da Unimed Nova. Ai, que bom. Ali na parte de baixo. Estou lá à disposição para vocês. Que falar é muito amplo, assim, né? E sempre lembrar que cada um é um. Né? Cada indivíduo vai envelhecer de um jeito... Né? Então tem que ser olhado de forma única, né? Então o tratamento, né, que a gente
dispõe a fazer é voltado para você. Bem-estar. Para o seu bem-estar, para a sua qualidade de vida, para você, né? Não para todo mundo. Não é uma receita de bolo. Se a pessoa estando bem, o resto também fica bem. Aí a gente arruma acaba arrumando quase todos. Então Estou à disposição. Foi um prazer. Muito obrigada. Obrigada, Thaís. Obrigada.